eleições mais uma vez, isso porque em São Paulo a disputa pelo governo nas eleições deste ano vai reeditar um embate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. 4 anos depois de se enfrentarem no segundo turno pelo governo paulista, Tarcísio e Haddad voltam a rivalizar com maior projeção política. Camila Xavier é quem está de volta conosco e nos traz as informações. Camila, segundo embate entre os dois, dessa vez com maior status, com maior projeção, né? Segundo embate, Neila, como você falou, de fato, maior projeção, isso porque há uma mudança nesse cenário em relação ao cenário das eleições passadas, as eleições de 2022, na qual a Fernando Haddad enfrentou o atual governador Tarcísio de Freitas. Isso porque lá na época, Tarcísio de Freitas ainda era um ministro pouco conhecido, ele era o candidato de Jair Bolsonaro e aí ele acabou ganhando tração, ganhando visibilidade ao longo do processo eleitoral, ao longo da campanha, mas ele não surgiu como candidato favorito. Inclusive, Neila, lembro aqui que ele foi bastante criticado no início, porque ele não é paulista, ele é original do Rio de Janeiro, então por alguns ele ainda era visto como um forasteiro, mas conseguiu ganhar destaque e projeção ao longo da campanha, e aí acabou até batendo Fernando Haddad, vencendo de Fernando Haddad, que no início era tido como um dos candidatos favoritos para ganhar essa disputa. No final do segundo turno, então, o resultado foi de 55,27% para Tarcísio de Freitas e 44,73% para Fernando Haddad. E aí eu lembro também que Fernando Haddad vem de uma série de eleições, ele se candidatou a diversos cargos e acabou perdendo todas essas disputas nos últimos anos. E em 2016, por exemplo, ele concorreu para a Prefeitura de São Paulo, para a reeleição à Prefeitura, mas acabou perdendo para João Dória. E em 2018 ele concorreu à presidência da República no lugar do presidente Lula, que à época iria se candidatar, mas por conta da sua prisão não pôde concorrer, e aí ele enfrentou Jair Bolsonaro nessa disputa. E agora, Neila, essa candidatura é vista como uma estratégia tanto do presidente Lula quanto do PT, já que o presidente acredita que é necessário que ele tenha um palanque forte, um palanque que o dê destaque em São Paulo, por mais que Haddad não seja, por enquanto, o favorito nessa disputa. Tarcísio de Freitas, que concorre à reeleição até o momento, é tido como favorito, e aí Fernando Haddad entra nessa pré-campanha, futuramente na campanha, né, mas entra nessa disputa tendo esse contexto e indo enfrentar então um adversário já conhecido que ele já enfrentou nas últimas eleições, Neila. Muito bem, Camila. Obrigada mais uma vez pelas informações. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com o Felipe. Felipe, o Fernando Haddad falou na sexta-feira que ele entra para ganhar. Ele já sabe que não vai ganhar, mas também não vai dizer isso, né? Mais uma vez, é como se fosse uma massa de manobra do Partido dos Trabalhadores, né? Um soldado, né? O Fernando Haddad é um soldado do PT, né? Ele entra onde for necessário ali para ganhar aquela batalha do Partido dos Trabalhadores. Agora, lembrando que caso houver uma vitória aí do presidente Lula mais uma vez para a presidência da República, o presidente pode puxá-lo como ministro também, né? Ainda existe essa possibilidade, né? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, né? O Haddad não tem outra alternativa, né? O PT não tem outra alternativa que não seja utilizar o Haddad. Então o PT vai sacrificar mais uma vez uma das suas principais lideranças políticas. Até porque o Haddad tem uma relevância dentro do poder. Até que quando o Lula estava preso, não podia concorrer às eleições, o candidato escolhido pelo Lula foi Fernando Haddad para disputar com o Jair Bolsonaro a eleição de 2018. E possivelmente, Nele, esse é um ponto importante, né? Essa disputa entre o Haddad e o Tarcísio no estado de São Paulo pode ser reeditada em 2030 para a presidência da República. Até porque, caso o Flávio Bolsonaro não ganhe as eleições, eu até ganho as eleições, porque o Flávio Bolsonaro está começando a divulgar a tese de terminar com a reeleição, né? Então, dependendo do cenário, né, em 2030, podemos ter uma eleição
é Haddad com Tarcísio de novo, né? O terceiro round entre os três. E o PT sabe, né, que precisa diminuir a diferença, mesmo perdendo as eleições por Tarcísio de Freitas, né, em São Paulo, para poder ganhar as eleições. As eleições desse ano vão ser acirradas tanto quanto foram as eleições de 2022. E o PT ganhou por menos de 2% dos votos, né? Ou seja, se o Haddad conseguir, né, ganhar 2% a mais ali, né, e perder do Tarcísio de Freitas em São Paulo, vai ser uma eleição vitoriosa para o PT, que pode ajudar o Lula a ganhar as eleições presidenciais. E são dois candidatos que estão voltando a reeditar as eleições ao governo de 2022 de forma um pouco diferente, né? Os dois estão muito mais conhecidos, né, e muito mais relevantes, né? O Tarcísio de Freitas era ministro de infraestrutura do Jair Bolsonaro, era pouco conhecido em São Paulo. Agora ele tem altos índices de, de aprovação, né? Está muito mais conhecido no Brasil todo, até pela campanha que parte do Centrão fez para ele ser o candidato do Centrão e da direita nessas eleições contra o Lula. O Haddad, da mesma forma, né? O Haddad foi ministro da Educação conhecido, né? Foi candidato ao governo do Estado de São Paulo, foi candidato a presidente da República e foi ministro da Fazenda do governo Lula, né? Mostrando uma certa relevância muito maior do que tinha no passado. E o Haddad, um ponto importante, né? Ele está no momento, né? O governo está no momento que os indicadores econômicos estão bons, né? Estão bons, né? O crescimento econômico do Brasil chega a 3%, a inflação está muito menor do que quando ele recebeu. Agora, o problema, né? Já dizia a Maria Conceição Tavares, né? O brasileiro não come PIB. Então, de nada adianta o PIB estar bom se o brasileiro vai lá para as prateleiras do mercado e vê o preço do alimento muito alto, vai colocar combustível e o diesel, a gasolina sofreram 10% de variação, né? Independente da guerra, né? O brasileiro não quer saber se está tendo guerra ou não, né? Ele vai botar combustível no posto de gasolina, vê aumento, isso influencia na economia dele, vai colocar a culpa no governo, né? Vai colocar a culpa no governo. Então, apesar dos bons indicadores econômicos, né, é bom lembrar que ah, o bolso brasileiro está surtindo efeito da guerra e está surtindo também efeito das altas dos alimentos no supermercado. Então, ou seja, uma eleição difícil para ele, conjeturalmente também, né? Mas os dois estão num momento muito diferente do que estavam em 2022 e podem reeditar eleição presidencial em 2030. É isso, vamos aguardar a conferir.